Você é o quê? Sou crente, sou servo do Senhor. Chega no teu trabalho, chega na tua vizinhança, chega aonde você colocar o seu pé, quem você é. Eu sou servo do Senhor, eu tenho uma identidade. Aleluia. Eu tenho uma identidade. Nós precisamos assumir isso, porque nós fomos selados com esse selo do Espírito Santo da promessa. E esse selo, no versículo 14, ele vai dizer algo que é fundamental para nós. Fundamental para nós, ele vai dizer: esse selo é o penhor da nossa herança, para a redenção, ou salvação da possessão adquirida. Nós somos a possessão adquirida de Deus. Ele nos adquiriu. Ele adquiriu a sua vida, pagou o preço pela sua vida. A tua salvação não é de graça, custou o sangue do Cordeiro derramado na cruz, a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. É o penhor da nossa herança. Quem lembra quando as pessoas iam na Caixa Econômica para penhorar uma joia? Quem lembra disso? Quem lá de 1900 antigamente se lembra disso? Antigamente tinha muito isso, né, irmão? Agora não sei se ainda tem, mas antigamente o povo pegava uma aliança, ia lá na Caixa Econômica, queria penhorar a minha aliança. Olha, presta atenção no texto ali, ó. O qual é o penhor da nossa herança. Aí ia lá, botava a aliança, aí o cara pegava um negócio daquele assim, né? Botava um negócio no olho, passava assim um negócio para ver se era ouro mesmo. Essa aliança vale R$200. Não sei se é minha vale isso. Vale R$200. Então eu vou te dar 200. Você tem um prazo até tanto para pegar. Se você não vier a pagar, você vai perder sua aliança. Então a aliança era o quê? O que era a aliança? A Caixa Econômica. Garantia. Olha bem, irmão, presta atenção. A aliança era deixada lá como garantia de que um dia eu viria buscar e pagar a minha dívida, não é isso? Era uma garantia. Olha bem, ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Paulo disse que é a garantia da nossa herança. O que Paulo está dizendo? Jesus deixou algo depositado na nossa vida. E o que é que Jesus deixou depositado na nossa vida? O Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Mas é igual o bicho parceiro. Sim ou não? Ele deixou algo depositado na minha vida. E como foi esse depósito? O Espírito Santo ele depositou na minha vida. E isso é a garantia da nossa herança. É a garantia de que um dia ele vai voltar para buscar a sua herança. E quem é a herança de Deus? Levante o braço bem alto. Você fala: eu sou a herança de Deus. Ele deixou uma garantia. Você tem o Espírito Santo? Diga: tenho. Diga com certeza. Não vacila não, que é pela fé. Você tem o Espírito Santo? Então, um dia Deus vai vir de volta para buscar isso aqui. E isso é a nossa garantia de que um dia nós vamos morar no céu. Porque Jesus foi nos preparar lugar. E disse: onde eu estarei, onde eu estou, vós estareis comigo. Então, nós vamos estar lá. Ele nos preparou um lugar para que um dia nós pudéssemos estar no mesmo lugar onde Ele está. Ele deixou a garantia, e a garantia é o Espírito Santo que agora habita em nós. Versículo 15. Esse versículo eu vou começar a amarrar. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. 17. Para que, deixa eu ver aqui, 17. 16 e 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Paulo clama a Deus, que Deus libere sobre aquela igreja. Eu clamo a Deus nessa noite, que libere sobre esta igreja o espírito de
sabedoria e de revelação. Eu clamo a Deus nesta noite que esse espírito de sabedoria e de revelação seja liberado também sobre a igreja de Cristo aqui do Parque Fora, sobre a tua vida, no nome de Jesus. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Ele pede a Deus que os olhos da igreja sejam iluminados, porque antes de conhecer a Cristo, estávamos em trevas, os nossos olhos estavam fechados, mas Paulo clama para que os olhos do entendimento sejam abertos, para que a gente saiba, quer dizer, não pode haver dúvida qual seja a nossa esperança, a esperança da nossa vocação. Há uma esperança, nós esperamos a volta do Senhor, porque Ele deixou uma garantia na nossa vida. Versículo 19: igual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20, eu vou ler esses dois juntos agora. Que manifestou em Cristo, por isso, aleluia. Hoje pela manhã estivemos ali visitando nosso irmão Clóvis, né, sua família, nossa irmã Fabiana, suas filhas. Estivemos ali falando sobre a obra da igreja, né? E temos aí, né, expectativas boas. Saímos dali hoje com expectativas muito boas para início da nossa construção ali no terreno. Vamos o irmão Clóvis ali para conhecer o terreno. Ele é encarregado de obras. Construtor, né? E nos apresentou ali uma proposta e a gente, né, está aí inclinado a aceitar essa proposta, né? Então os irmãos nos ajudem em oração, continuem orando por isso, né? 2024, no ano do vinho novo, eu creio que Deus vai fazer coisas novas na nossa vida, né? A palavra, eu disse no final do ano, no culto da virada, a palavra liberada do altar, ela tem um poder, né? Veja que o ano passado foi o ano da vitória, e quantas pessoas subiram aqui para contar sobre as suas vitórias, e outras nem subiram para contar suas vitórias, guardaram tudo. Guardaram as vitórias todas para ela. Tantas vitórias para serem contadas, também o tempo não dava, né, irmão? Nós tivemos que correr aqui com o culto, apesar de a gente ter começado às 9, o culto não foi corrido ainda, para a gente poder terminar o ano de joelho, né, clamando a Deus pelo ano de 2024, e creio que vamos colher frutos das nossas orações aqui. Domingo passado estivemos aqui falando sobre aquela árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria, né? E que as suas folhas, o seu fruto é para alimento e as suas folhas para cura. Falamos sobre isso aqui semana passada, estava lá em Ezequiel, capítulo 47, de 1 a 12, falando sobre isso, sobre a importância da nossa vida ser alimento para a vida de outras pessoas e ser cura na vida de outras pessoas. Isso é importante para nós que somos cristãos. Mas hoje eu quero falar sobre identidade. Bota para mim aquela figura da identidade. Identidade. Hein? Identidade. O tema da nossa ministração hoje é identidade. Quando a gente olha para uma identidade, a gente vê que a identidade é algo que é redundante falar isso, mas é algo que nos identifica. É redundante falar, mas é isso. A identidade é algo que me identifica. Quando eu pego a identidade de alguém, eu posso saber a sua idade. Isso me identifica, né? Eu posso saber, por exemplo, a sua naturalidade. Eu posso saber a sua nacionalidade. Naturalidade, aonde você nasceu, o estado. A sua nacionalidade, qual é o país que você nasceu. Isso eu vejo olhando para a sua identidade. Isso são coisas que te identificam. Eu olho para a sua identidade e vejo quem é seu pai e sua mãe, olhando para a sua
identidade, né? Veja a sua data de nascimento, já falei isso, né? A sua data de nascimento. E então existem muitas coisas na identidade que nos identificam e mostram quem nós somos. E hoje nós vivemos um tempo em que o povo cristão está perdendo a sua identidade. Porque no passado, pensa lá atrás, né, Eliseu? Quando tu era criança lá na igreja, um crente era um camarada que era reconhecido na rua. Hoje já não é mais, né? O crente tinha identidade. Você olhava para ele na rua, o cara é crente, essa mulher é crente. Hoje a gente já não está mais reconhecendo. Não estou dizendo que a gente tem que voltar a se vestir como os crentes de 1960, não, né? Eu vou falar da minha data de nascimento, que vocês não precisam falar, é isso? Eu não preciso falar, mas eu não preciso voltar lá atrás, mas eu tenho que ter uma identidade diante desse mundo na minha postura e nas minhas atitudes. Hoje reúne um grupo no trabalho para conversar e o crente está ali no meio e ninguém sabe quem é crente. Ninguém sabe por quê? Porque se tiver que falar palavrão, ele fala, se tiver que contar piada suja, ele conta também, né? Se tiver que rir de coisas que não são de Deus, ele também vai rir. Ele não se posiciona diante desse mundo e por isso ele não é reconhecido. Mas o crente que tem identidade, esse vai ser reconhecido. E quando olhar, vai falar: o pai dele é Deus, o endereço dele é o céu, porque ele não é desse mundo. Aleluia. O crente tem que ser reconhecido. Onde ele entra, onde ele coloca o seu pé, aonde ele abre a sua boca, ele tem que ser reconhecido. Esse aqui é filho de Deus. Ele tem que ser reconhecido. Tem que haver uma diferença na sua vida, e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela faz com que tenhamos uma diferença nesse mundo. O Espírito Santo em nós, ele revela quem nós somos para esse mundo, e nós precisamos buscar então essa identidade na nossa vida. E Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1, ele vai falar de algumas características desse homem e dessa mulher que são, né, que tem uma identidade com Deus. Quem são esse homem e essa mulher? Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a gente vai começar a ver quem é esse povo que tem uma identidade diferente. Nós vamos começar a falar sobre isso aqui nesta noite, no nome de Jesus. Se alguém puder colocar uma água aqui para mim, eu vou ficar grato. Vou ficar alegre com Jesus. Eu já estou louco. Amém? Obrigado, irmão. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo vai fazer uma introdução, né, a essa carta. E ele vai dizer assim: Paulo, olha só, Paulo tinha identidade. Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele tinha uma identidade e ele se apresentava como alguém que servia a Deus, né? Você também tem que fazer esse tipo de apresentação. Eu, Alain, servo de Deus, diácono da casa do Senhor, tem que ter identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu, mulher de Deus, serva do Senhor. O mundo precisa me conhecer e precisa saber quem eu sou e saber que eu sou diferente. Paulo já introduz a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Você é o que você é, não pela tua vontade, mas pela vontade de Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E Paulo sabia disso. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Não é pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Fomos colocados numa posição nesse mundo e precisamos assumir essa posição de homens e mulheres de Deus.
para que possamos fazer a diferença. Amém? Mantém para mim lá no versículo. Paulo vai dizer então: aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele escreve essa carta para um povo determinado, para um povo que tem identidade. E ele fala: esse povo que está lá na cidade de Éfeso é um povo santo, e são eles fiéis em Cristo Jesus. Isso demonstra uma identidade daquele povo. E Paulo reconhecia essa identidade. Esta carta bem poderia ser escrita para os santos que estão no Parque Flora, em Nova Iguaçu, para os fiéis em Cristo Jesus, homens e mulheres que têm uma identidade diante de Deus. Paulo bem poderia escrever essa carta para nós, santos e fiéis em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer no versículo 2: Paulo ministra algo sobre a igreja de Éfeso, e hoje eu ministro essa palavra sobre a tua vida. E Paulo fala: a vós, diga amém. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz que Paulo está ministrando sobre a igreja, eu estou ministrando sobre a tua vida nesta noite. Amém. E essa graça e essa paz não vem do homem, mas vem de Deus e vem também do Senhor Jesus Cristo. Então receba nesta noite essa graça e essa paz sobre a tua vida. Aleluia. Paulo, na autoridade que ele foi incluído, e hoje na autoridade que Deus me coloca aqui, eu ministro sobre a tua vida a graça e a paz que vem do Pai e que vem também do Senhor Jesus. Amém. Sobre a tua vida. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Recebe aí na sua vida. Recebe na sua vida. Então no versículo 3, Paulo vem dizendo algo importante. Paulo diz assim no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, lendo o versículo 3, eu poderia dizer para você, como Paulo está dizendo para aquela igreja de Éfeso, eu posso dizer para você nessa noite, que você é um povo abençoado. Vocês são um povo abençoado. Porque Deus, Ele já nos abençoou. Porque Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele fala: já estamos abençoados. Nos abençoou. De que forma? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou. Por isso nós podemos dizer nesta noite: somos um povo abençoado. Bênçãos espirituais. Com toda a bênção espiritual que nós hoje precisamos, nós já temos. Deus já liberou sobre a minha vida graça, paz, salvação, misericórdia, perdão, vida eterna. Tudo já foi liberado na cruz. Somos um povo abençoado. Quando alguém falar com você na rua e te perguntar alguma coisa, você diz: eu sou abençoado, porque Deus já liberou sobre a minha vida todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais já foram liberadas e nós estamos aqui sentados nesses bancos porque nós já recebemos. Aquele que não recebeu ainda está fora, mas nós que recebemos pela fé em Cristo Jesus, nós podemos tomar posse de tudo isso que Ele já liberou para nós quando Ele morre naquela cruz. Paz, salvação, graça, misericórdia, perdão, vida eterna, salvação, todas as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre a nossa vida. Somos um povo abençoado.
E aí no 4, ele vai dizer assim: como também nos elegeu dele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Sem entrar nas questões teológicas, né, desse versículo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele também nos elegeu nele. Em quem? Em Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Em Cristo somos eleitos, né? E ele diz: antes da fundação do mundo. Quando ele está dizendo antes da fundação do mundo, ele está falando sobre a presciência de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que você estaria sentado aqui nessa noite para receber essa palavra. Deus já sabia que um dia tu ia levantar a tua mão para aceitar Jesus. E por causa disso, em Cristo, Ele te elegeu. E Ele te elegeu com um propósito. Há um propósito nessa eleição. E Ele diz que é para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Há um propósito na eleição. Ele nos chama à santidade. Ele nos chama para sermos irrepreensíveis diante dele. Pastor, mas isso é difícil. É difícil sim, mas se Ele me deu, eu vou tomar posse. Se Ele disse que é possível, eu vou tomar posse. Se Ele está me liberando desta bênção, e Ele disse que me elegeu para isso, eu vou me esforçar para viver isso na minha vida, porque o meu Pai já me deu. Amém, irmãos? Aí, nós vamos para o versículo 5. Ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou segundo o consentimento da sua vontade. Essa palavra beneplácito quer dizer consentimento. Então Deus, pela sua vontade, consentiu que nós fôssemos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Quer dizer, em Cristo Ele nos predestinou. Quando eu estou em Cristo, quando eu aceito Jesus, quando eu aceito a obra do Calvário, a obra da cruz, eu me torno esse predestinado, esse filho de adoção, né, por Jesus Cristo, para Ele. Nós somos filhos para Ele, segundo o consentimento da sua vontade. Isso é muito lindo, porque ele fala de filhos de adoção. E você sabe que o filho adotado, ele tem o mesmo direito que o filho nascido na casa. Você sabe disso? Se você hoje, você tem um filho, mas se você adotar outro filho hoje, ele vai ter o mesmo direito do filho que nasceu na sua casa. Então, se ele nos adotou, tem gente que foi adotado por Deus aqui? Se ele te adotou, você tem o mesmo direito de Jesus Cristo, o Filho dele. Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você tem o mesmo direito de Jesus Cristo, porque o filho adotado tem o mesmo direito do filho nascido na casa. Então ele nos predestinou para filhos, por Jesus Cristo, para Ele. No capítulo 2, versículo 19, olha aí para mim, irmão. Capítulo 2, versículo 19. Ele vai dizer assim, preste atenção: assim que já não sois estrangeiros, antes nós éramos, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Família de Deus. Tem família de Deus, tem identidade. Você pode sair na rua amanhã dizendo: eu sou família de Deus, eu sou filho de Deus. Isso é tua identidade, isso te pertence. Nós somos família de Deus, porque somos filhos de Deus, filhos por adoção. Não nascemos na casa, mas Ele nos adotou no dia que nós o aceitamos, no dia que nós recebemos Jesus no nosso coração. Fomos adotados e hoje temos direito à herança. Filho tem direito à herança, a mesma herança que Jesus tem direito, hoje nós também temos. Não é o mesmo direito? Você tem lá uma casa, você tem um filho,
Você adotou, quando você morrer, essa casa vai ser dividida, metade para o seu filho que nasceu na sua casa e metade para o filho que você adotou. Se ele te adotou, você tem os mesmos direitos do filho dele, Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra lá em 2 Coríntios 6,18. 2 Coríntios 6,18. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que declaração maravilhosa. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Papai está dizendo isso para você hoje. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Filhos e filhas. Às vezes alguns de nós não teve pai. Talvez alguns de nós não conheceram o pai. Teve pessoas aqui que tiveram problemas com o pai quando era criança. Mas hoje o Pai Celestial te chama de filho e de filha. O Deus Todo-Poderoso te chama de filho e filha. Família de Deus. Você foi adotado pelo Senhor, né? E isso também faz parte da minha e da sua identidade. Quando eu olho a identidade, eu vou lá, filiação. A minha identidade espiritual, quando eu vou abrir lá, filiação, filho do Deus Todo-Poderoso. Eita, que coisa maravilhosa. Filho do Deus Todo-Poderoso. Identidade, ninguém pode tirar isso. Está lá, está registrado no céu. Ninguém pode tirar isso de você. Ali em João capítulo 1, versículo 12. O que eu faço para me tornar filho e filha de Deus? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que eu faço para me tornar filho e filha de Deus? Vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos os que receberam. Você recebeu? Levanta a mão assim. Você recebeu? Se você recebeu Jesus, Ele te dá esse poder de ser feito. Você não era, mas Ele te fez filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Esse poder vem no momento em que eu recebo Jesus na minha vida. Ele me dá esse poder de ser feito filho de Deus. E aí vamos ao versículo 6, lá no capítulo 1 ainda de Efésios. E Ele fez isso com um propósito. Ele nos fez filhos e filhas, nos predestinou para isso, pelo seu consentimento com um propósito. E esse propósito é para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é esse amado? O amado Jesus. Aleluia. Ele nos fez filhos e filhas para louvor e glória da sua graça. A nossa vida é para louvor e glória da sua graça. Você foi resgatado, você foi feito filho de Deus, para que o nome dele fosse louvado aqui nesse mundo, para que o nome dele fosse glorificado aqui nesse mundo. Obrigado, meu irmão. Glórias a Deus. Aleluia. E aí vamos lá, versículo 7. Versículo 7 vai dizer assim: em quem temos a redenção. Redenção e salvação. Quem temos a salvação, fomos redimidos, quer dizer, fomos salvos da honra, né? Redenção e salvação. Então, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão, né? Que é o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, por Jesus Cristo, nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados
ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aí a gente abre em Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24. Que vai dizer assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção, essa justificação, né, foi gratuita. Nós não precisamos pagar nada. Quando você traz o teu dízimo, a tua oferta aqui no altar, você não está pagando por aquilo que Deus fez por você, não é isso? Não é uma troca, eu venho aqui e entrego algo para que Deus me salve. Não, isso é gratuito. Salvação é gratuita. Deus não te cobra nada para você ser salvo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, né? Pelo resgate que há em Cristo Jesus. Jesus nos salvou. Amém? Quando Ele morre na cruz, Ele nos salva. E aí nós vamos abrir em Efésios 2, 8 e 9. Eu acho bacana esse texto, que ele diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não vai adiantar eu chegar lá no céu e dizer assim: eu trabalhei pra caramba na sua casa, preguei muitas vezes lá no altar, varri, pintei, lixei, esfreguei. Que não vai adiantar nada. Para entrar no céu só tem um jeito: aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Volta no 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu preciso crer. Se eu chegar no céu em dúvida, eu vejo crente hoje perguntando: você morreu, hoje vai para o céu? Não sei, mas então esse cara não crê. Você tem que ter uma certeza no seu coração. Se você morrer hoje pela fé, você vai para o céu. É pela fé que você tem que tomar posse disso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus me deu e eu preciso receber isso na minha vida, né? Dom é algo que eu preciso receber. Dom é algo que é dado de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus e é por meio da fé. Eu preciso crer que eu sou salvo. Eu preciso crer que se eu morrer hoje, eu vou entrar no céu. Amém, querido? Nós precisamos ter essa confiança e essa certeza no nosso coração, porque nunca nós vamos ser merecedores dessa graça. Nunca. Se eu esperar ser merecedor dessa graça, eu não vou entrar no céu. Essa graça me foi dada de graça, gratuitamente, como nós demos lá em Romanos. Ele já nos deu, e porque Ele nos deu, nós temos que receber somente. O restante, né, é parte do processo para o nosso aperfeiçoamento. Mas nós temos que receber aquilo que Jesus já fez naquela cruz. Amém? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né, por meio da fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar naquele dia e dizer que trabalhou mais do que o outro, que fez mais coisa que o outro. Não vai ter isso, não. Você vai perguntar lá: você crê que Jesus morreu para te salvar? Você tem fé para isso? Se você tem fé, vai entrar. Se não tem, né, vai ser separado. No versículo de número 8, lá de Efésios 1, esse versículo também é lindo, porque diz que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, essa redenção, este sangue derramado, essa remissão das nossas ofensas, que é segundo as riquezas da sua graça, Ele tornou abundante para conosco, na minha tradução. Fez abundar para conosco em toda a sabedoria e
toda a sabedoria e prudência. O que Ele fez por nós não foi algo pequeno. O que Ele fez por nós naquela cruz, né, foi algo abundante. As riquezas da graça de Deus sobre a nossa vida hoje, que crê no seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, as riquezas, né, da graça de Deus sobre nós são abundantes, porque Ele fez abundar isso sobre a nossa vida. Amém, irmão? São abundantes e nós podemos desfrutar das riquezas da graça de Deus hoje. Não é algo pequeno que Ele fez, é algo grande que Ele fez naquela cruz por nós. E nós precisamos aprender a valorizar a grandeza da obra de Cristo sobre a nossa vida. Não podemos negociar de forma barata o que Jesus fez por nós na cruz, porque o que Ele fez por nós na cruz é algo grande, foi abundante. Ele manifestou em nós as riquezas da sua graça. Amém? Aleluia. No versículo 9, ele vai dizer: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou o consentimento que propusera em si mesmo. Irmãos, havia um mistério que estava oculto. Havia algo que ainda não tinha sido revelado e que Jesus veio revelar. Amém? Quando ele diz ali, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus não era clara para os homens até a vida de Cristo. Apesar de ter todo o Velho Testamento e ali Deus falar de muitas formas pelos profetas, pelos servos que Ele levantou no passado e as suas servas, havia ainda algo que estava encoberto aos homens. Mas quando Jesus vem, Ele descobre o mistério da vontade do Pai. E hoje nós podemos nos alegrar em Deus, porque esse mistério foi revelado a nós. Ele foi descoberto para nós, por nós os que cremos, nós os que aceitamos Jesus como nosso Salvador. E ele fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 25. Vamos ler lá. Romanos 6, versículo 25. Romanos 6, 25. Que vai dizer? Romanos 6, 25. Eu também errei na hora que eu li esse cara que meu óculos está. É 16, 25. Na hora que eu li em casa, eu pulei um também. Meu óculos não é esse aqui, pessoal. Aqui é um óculos velho que eu tinha lá em casa que eu perdi. Então eu estou com uma certa dificuldade. Obrigado, meu, obrigado. 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação. Paulo está dizendo para os romanos, né, que esta revelação, né, ele diz assim, que é um Deus Todo-Poderoso, que nos confirma segundo o evangelho que ele pregou, né, o evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos estava oculto, mas que agora estava sendo revelado por Paulo, porque Jesus já veio. Vocês estão entendendo ali o texto? Paulo agora vem revelar aos romanos algo que estava oculto desde os tempos eternos, mas que quando Jesus vem, Paulo está falando que aí agora essa vontade, esse mistério, essa revelação desse evangelho está sendo agora aberto
Quando a gente não tinha Jesus e a gente abria a Bíblia, o que a gente dizia? Não estou entendendo nada. Quantos já pensaram isso? Mas aí você aceita Jesus, e o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. E aí hoje você abre a Bíblia, você consegue entender o que o papai está falando contigo. Porque o mistério que estava oculto te foi revelado. Irmãos, tem tesouro igual a eles. O cara pode ser juiz, pode ser médico, pode ser desembargador, governador, presidente, mas se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai abrir essa Bíblia e vai falar igual você. Não entendi nada. Mas a nós que o recebemos em nossa vida como nosso único e suficiente Salvador, esse mistério que estava encoberto nos foi revelado. O Pai, Ele descobriu esse mistério para nós. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda isso. Abrir a Bíblia em cada pau, aquela Bíblia grandona, quando tu abre ali, entende tudo. Sabe por quê? Porque hoje você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, porque isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Coisa linda, irmãos, poder vivenciar isso. O mundo lá fora está ávido por conhecimento, mas esse conhecimento que estava encoberto foi revelado para você. Aleluia. Ora, 16, não, capítulo Colossenses 1, 26. 1, 26. 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Tem santo aqui? Para assim, ó. Santo! Você é santo, irmão. Santificado em Cristo. Esse mistério que esteve oculto de todos os séculos, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a mim e a você. O mistério foi revelado. Aquilo que estava oculto nos foi revelado. Louvado seja Deus. Versículo 10. Versículo 10. Vai dizer assim, versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Bota lá, Efésios 1, 10. Efésios 1, 10. Efésios 1, 10. De tornar a congregar em Cristo. Congregar em Cristo. Presta bem atenção. Paulo está dizendo que Deus, Ele veio tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. É esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Tudo agora está onde? Em Cristo. Ele tornou a congregar em Cristo o céu e a terra, congregados em Cristo. E onde Cristo está hoje? Nós, vai ser teu filho. Em mim. Em mim. Cristo está em mim. Cristo habita no meu coração. Eu sou a morada de Deus. Cristo habita em mim. E Deus congrega o céu e a terra em Cristo. Tudo está congregado nele. E agora ele está dentro de mim. O céu e a terra estão dentro de mim. Por isso a oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é vou para o céu para que a sua vontade seja feita, não. É para agora, é para hoje. O reino de Deus é para agora. É para você viver o reino agora. Mas iremos viver na eternidade, sim. Iremos viver na eternidade, mas já vamos desfrutar do reino de Deus agora. Venha a nós, porque Jesus congrega tudo nele, o céu e a terra, e
e Ele está em nós, dentro de nós. Amém? Quando os cristãos, quando foram chamados, quando os servos, os discípulos foram chamados de cristãos, eram pequenos cristos. Pequenos cristos, porque Cristo estava neles. E o mundo via isso. As pessoas podiam identificar que Cristo estava naqueles homens, porque eles tinham uma identidade. E você tem que entender isso. O mundo tem que poder identificar que você está em Cristo e que Cristo está em você, porque o céu e a terra se congregam nele e agora estão em você, e você pode viver isso hoje, e o mundo tem que ver isso. Aleluia. O mundo precisa ver isso, precisa ver essa identidade que você tem. Aleluia. Versículo 11 do capítulo 1. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos herança de Deus. Herança, algo que tem valor, né? A herança é algo que tem valor. Meu pai deixou uma herança para mim, algo que tem valor. E nós fomos feitos herança em Cristo. Fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha, Deus, quando te escolheu, Ele não pediu permissão para ninguém, não. É segundo a vontade dele. Amém, irmão? Amém? Alguém pode passar na rua e vai pensar assim: mas por que você? Papai me escolheu. Quem me escolheu foi Ele, quem me chamou foi Ele. Amém? Quem me vocacionou foi Ele. Amém? Então a gente tem que entender isso. Deus não pediu conselho para ninguém, né? Ele fez tudo segundo o conselho da sua vontade. Olha lá, segundo o conselho da sua vontade. Ele não pediu para ninguém para te escolher. Ele não pediu para ninguém para te separar desse mundo. Ele quis. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não é isso? Nós fomos escolhidos por Ele, separados por Ele, né? Se o mundo não entende isso, não posso fazer nada, mas eu sou o que sou. Amém? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se o mundo não consegue compreender isso aí, eu não posso fazer nada. É segundo o conselho da sua vontade que Ele nos escolheu. Aleluia. No versículo 2